Olá, a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Hoje eu quero compartilhar uma palavra valiosa para a minha vida e para a sua vida. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crises políticas, financeira, social, a pergunta que soa no coração de muitas pessoas é: como é que eu posso ficar firme? Como é que eu posso manter a minha fé inabalável no Senhor nesse tempo tão tenebroso em que nós estamos vivendo? Hoje eu quero falar do seguinte tema: a importância da nossa vida estar alicerçada na rocha, que é a palavra de Deus. A minha vida precisa estar estribada na palavra do Senhor. O salmista, no Salmo 119, verso 105, diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina a nossa vida hoje, o momento que nós estamos vivendo, mas também gera expectativa para que nós possamos enxergar mais adiante e poder enxergar pela fé o agir de Deus, dias melhores que Deus possa ter para a nossa vida, em nome de Jesus. É interessante quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos perceber que desde o princípio, Deus sempre almejou que o homem vivesse pela sua palavra. Você pode olhar lá em Gênesis, no princípio de todas as coisas, vemos que Deus criou o ser humano, formou o ser humano com as suas próprias mãos e ordenou que ele ali cultivasse o jardim, cuidasse ali do jardim do Éden. Mas Deus estabeleceu ali uma árvore da ciência do bem e do mal, e a ordem era que o homem pudesse comer de todas as árvores que houvesse ali naquele jardim. Mas da árvore que estava no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, dela ele não deveria comer, porque certamente o dia que dela ele viesse comer, certamente morreria. A gente percebe que Deus simplesmente queria que Adão obedecesse essa palavra, vivesse por essa palavra. E a gente conhece a história, e a gente sabe que um dia Adão optou pela desobediência que trouxe a morte, trouxe a separação do homem de Deus. E a gente percebe que Deus queria que o homem vivesse pela sua palavra. E daí por diante é o que a gente vê por toda a Bíblia. Quando veio, por exemplo, a época de Moisés, Deus estabeleceu os 10 mandamentos, escreveu ali nas tábuas da lei, porque Deus queria que o homem vivesse por aquela palavra. E assim sucessivamente, diante da história do ser humano que a gente vê pela palavra, Deus sempre querendo que o homem vivesse segundo a sua direção. Quando o povo estava em Cádiz Barneia, prestes a entrar na terra prometida, Moisés é usado por Deus também para fazer o povo se lembrar do ensinamento que eles receberam naqueles 40 anos do deserto. E lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3, Deus usa Moisés para falar ao povo: e te lembrarás os 40 anos que te fiz caminhar por esse deserto, para ver o que estava no seu coração, te sustentei com maná que tu não conhecias, te deixei ter fome, para ver se guardaria ou não os meus mandamentos, para dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a gente percebe como que Deus, por toda a Bíblia, quis ensinar o homem a viver pela sua palavra. E hoje não é diferente. Quando Jesus veio, ele deixou um texto conhecido da palavra, que está em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, aonde ele fala sobre o homem prudente e o homem insensato. Prudente, aquele que valoriza aquilo que é importante, o homem que é zeloso para a sua vida. O insensato, o homem que é indiferente, que não é tão empenhado por aquilo que é importante na sua vida.
O homem prudente é semelhante ao homem que ouve a palavra e a pratica. É aquele que vive pela palavra, que volta o seu coração para a palavra. Ele, quando vem a tempestade, quando vem os rios, quando vem o vento forte contra a sua vida, ele fica firme. Diferente é o homem insensato, porque quando vem esse tempo tenebroso, esse tempo difícil contra a sua vida, ele sofre dano, ele sofre a queda. Essa é a diferença na vida do cristão que estriba o seu coração na palavra de Deus e aquele que se afasta da palavra de Deus. Como eu e você podemos ficar firmes na fé, no ânimo, nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo? É preciso que eu e você sejamos prudentes e voltemos o nosso coração para a palavra de Deus. Ela vai gerar em nós vida, ela vai gerar em nós a fé necessária para que nós possamos sobressair e vencer. Nós ficaríamos aqui muito tempo falando de tantos personagens bíblicos que venceram porque voltaram o seu coração para a palavra de Deus. Se você ler, por exemplo, o livro de Lamentações de Jeremias, você vai encontrar um profeta onde o desânimo queria abocanhar o seu coração, onde a depressão estava abocanhando a sua vida. Tamanho era o desânimo, a aflição que ele sentia, a angústia em ver Jerusalém destruída, o povo levado cativo para a Babilônia. Mas em Lamentações capítulo 3, versículo 21, a gente vê o profeta voltando o seu coração para a palavra, para as promessas que Deus havia dado de restauração. E aquilo trouxe esperança. Disto me recordarei eu, por isso tenho esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Isso deu um rumo diferente para o coração do profeta Jeremias. A gente vê, por exemplo, Daniel, no capítulo 9 do seu livro, aonde já havia ali se passado 70 anos do cativeiro. Daniel havia sido levado jovem para a Babilônia. Agora havia se passado uma vida ali naquela terra estranha, naquela terra estrangeira. E a gente vê que Daniel, ele está ali no capítulo 9, lendo as palavras que Deus havia dado através do profeta Jeremias. Ele estava voltando o seu coração para a palavra, aonde ele via promessa de restauração. E ali traz vida espiritual para o seu coração, traz ânimo, disposição de buscar a Deus e viver aquilo que Deus havia prometido. Isso é o que nós podemos encontrar por toda a Bíblia. Homens e mulheres que voltaram o seu coração para a palavra, encontraram ânimo, encontraram fé, disposição de continuar confiando no Senhor. E eu e você não vai ser muito diferente das histórias desses homens que viveram com Deus, passaram, mas a sua história está aí como ensinamento para mim e para você. Sejamos prudentes, voltemos o nosso coração para a palavra de Deus, leiamos a Bíblia, meditemos na palavra, reflitamos no seu conteúdo, porque ela vai trazer refrigério para a nossa alma, vai transformar a nossa vida, vai fortalecer a nossa fé e vai nos conduzir prudentemente a viver aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. Que nós possamos refletir nesta palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, leia a Bíblia, medite na palavra, ela é a fortaleza de Deus para a sua vida nesse tempo de crise, nesse tempo de tanta dificuldade que nós estamos vivendo. Deus te abençoe, Deus te guarde e te dê muita sabedoria na palavra, em nome do Senhor Jesus.